Olá, eu sou o professor Eduardo Seton e você está aqui comigo agora para que você entenda o que é propósito. Por que você faz o que você faz? Por que eu faço o que eu faço? Por que as pessoas fazem o que fazem? E também eu vou falar aqui neste vídeo sobre as conexões, a importância de você fazer as conexões certas a todo momento. Mas isso é o que a gente vai ver lá no auditório depois da vinheta. Eu te espero lá. Vamos comigo? Mas vamos a essa aula aqui, que é uma aula que eu, na verdade, gosto muito de dar, essa aula, que é a aula que a gente fala sobre propósito, missão, visão e valores. Tá? Normalmente, a partir de hoje, a partir dessa aula, vocês nunca mais vocês vão deixar para lá, quando vocês olharem numa empresa e que tem lá um escrito que é a missão da empresa. Todo mundo deixa para lá. Até o pessoal que trabalha no dia a dia, missão, tipo, acha aquilo uma frescura. Não, aquilo ali é a missão da empresa. Tá? Missão, visão e valores. Essas três coisas, aliadas ao propósito, dizem o que a empresa é. Ela existe para quê? Qual é o propósito dela? Qual é a visão e quais são os valores? E é isso que eu vou explicar aqui na aula de hoje. Basicamente, eu quero que vocês entendam a partir da minha explicação, né, evidentemente, mas que vocês entendam também muito a partir de exemplo. O que não vai faltar é exemplo para vocês. Eu construí aqui um mapa mental, tá? Eu vou para ali já, né, para gente começar. E aí, como é que eu dividi aqui essa aula? Deixa eu sentar aqui um pouquinho deixa eu ver aqui. Foi. Como é que eu dividi essa aula? A gente vai começar falando de missão, tá? As três coisas eu separei da seguinte forma. O que é a definição, como definir e alguns exemplos. Tá? Como eu defino a minha missão? Como uma empresa pode definir a missão? Tá? Então, lembra que eu sempre falo, né? Deixa eu pegar aqui deixa eu colocar aqui Eu sempre falo que a administração é método, né? Tem uma entrada e aqui é o resultado. Tem um resultado, tem um objetivo, tem um resultado. E tem um processo. Quem já passou por esse vídeo lá, deve ter visto, eu repeti umas 10 vezes. Tem um processo no meio entre o objetivo e o resultado. Quando a gente vai fazer uma vitamina, o que é que a gente faz? Vitamina de banana. Pega banana, leite, liquidificador, processa. Depois vira no copo, está com resultado. É isso? Eu peguei o processo porque é um liquidificador. Mas você pode pegar isso para qualquer coisa da vida. Existe um processo no meio. Eu sempre digo que tem pessoas que compromisso com processo nenhum. O resultado querem todos. Não tem. Facilidade. Caiu do céu. Não cai. O compromisso é aqui, com o processo. E o processo, esse processo normalmente é método. Método. A administração é método. Eu posso definir aqui um objetivo agora para nós todos. 15 minutos para cada um. Cada um de vocês vai fazer de um jeito. Cada um de vocês tem um método. Eu tenho o meu. É natural. A gente olha para um método existente, tenta aplicar aquele método que o cara ensinou. Não vou conseguir 100%, mas eu vou conseguir 20, 30, 40, e a partir dali é o meu método.
que foi um pedacinho do que o Seton ensinou, com um pedacinho do que eu aprendi, com um pedacinho que outra pessoa ensinou e é o meu método. Certo? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu quero que, não somente para a administração, ali também, missão, visão e valores. Vocês vão ver, eu estou com mais de uma definição do que é missão, mais de uma definição do que são valores e mais de uma definição do que é a visão. O que é preciso é que vocês entendam e construam na cabeça de vocês a forma de vocês de entender o que é missão, o que é visão e o que é valores. Por exemplo, eu tenho uma definição que eu olho a definição e vou para os exemplos, para olhar se as empresas todas colocaram aquelas coisas da missão. Não vai se aplicar. Por quê? Para uma determinada empresa, a missão, a construção da missão é de outro jeito. O importante, o que eu sempre digo é assim, o importante é o resultado. O importante é ter um planejamento estratégico, é ter uma missão, ter uma visão, ter os valores, ter o plano de ação. Como foi? Se fez análise SWOT, se foi com o método que o Seton ensinou, se foi com o método que alguém na internet ensinou, pouco importa. O que importa é que vocês façam, tenham o resultado. Certo? Então, missão, visão, valores, propósito, tá? Então, a mesma coisa e propósito, por que eu faço o que eu faço? Propósito eu acho arretado. Vocês vão assistir, já adiantando, vocês vão assistir, se não assistiram ainda, esse vídeo todo mundo já assistiu, acho que muitas vezes, e eu assisti pelo menos umas 4 vezes já, o palestra do TED do Simon Sinek. Alguém já assistiu? Vou botar o nomezinho dele aqui, para vocês não esquecerem. Nome, livro. Vou botar aqui propósito. Olha, se vocês procurarem na internet o que é propósito, vai aparecer uma série de definições, mas todo mundo vai apontar para esse vídeo dele. Certo? Simon Sinek. Ele tem este vídeo, que é uma palestra TED. Eu vou colocar lá no nosso mapa mental. Acho que eu já coloquei no mapa mental, já coloquei. Ele tem a palestra e ele tem um livro. Comece pelo porquê. Capinha branca e vermelha, as letras. E depois ele tem um outro livro que é Como eu encontro o meu porquê. No primeiro livro, ele tenta explicar que é importante começar pelo porquê. E a pessoa, às vezes, lê o livro e diz, meu Deus, não sei por que eu faço o que eu faço. É uma pergunta que não é fácil. Por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz? Só que depois que você lê o livro e que você começa a se perguntar por que eu estou fazendo isso, por que eu faço o que eu faço, você acaba escrevendo o seu propósito, você entende qual é o seu propósito. Tá? Agora, isso é um exercício, é um processo. As atividades que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui na turma, na disciplina, são atividades de construção. Não vai fazer tudo de uma vez, vai fazer um pouquinho. Aí absorve uma parte, outra parte não. Depois, eu espero que daqui a 3, 4, 5 anos vocês ainda estejam pensando nas coisas que eu estou dizendo aqui agora. Rapaz, porque um dia você vai dizer assim, rapaz, eu descobri o meu porquê. Só que a pessoa, para descobrir, precisa tentar, né? Ter compromisso com o processo. Compromisso com o processo. Eu não vi, eu li o primeiro livro, o segundo eu não li não, porque eu já tinha descoberto pelo meu método. O meu porquê. O meu propósito. Por que eu faço o que eu faço. Tá? E aí, o que é que acontece? Né? Seguindo aqui, o 5º ponto, PEP. Planejamento Estratégico Pessoal. Eu vou me orientar, essa aula toda, 1, 2 e 3, para o Missão, Visão e Valores Empresarial. Não vou tratar de planejamento estratégico pessoal, apesar de que eu estou falando o tempo todo para vocês, CNPJ, CPF, vocês têm clareza de que é para aplicar os métodos nas duas pontas. Mas, Endeavor, tá? A segunda, divide com o Sebrae aí, o louro aí de ser a maior escola de empreendedorismo do Brasil,
na minha opinião, tá? Junto com o Sebrae, então tem muita coisa de gestão, o site da Endeavor, né? Se alguém aqui já foi meu aluno de outras disciplinas, até introdução em engenharia, eu de vez em quando usava alguma coisa desse site, passava vídeos. E aqui tem PEP, uma fonte, a Endeavor, que vocês podem, se gostarem de gestão, de empreendedorismo, inovação, eles têm um monte de documentos, PDFs, que eles entregam com coisas bem simples, com métodos rápidos para você aplicar. O material é muito bom, o conteúdo é muito bom. E tem lá uma série com 4 vídeos, se não me engano, são 4, vídeos curtos, onde o cara mostra como é que se faz um planejamento pessoal. Aí vocês vão assistir o vídeo e vão fazer a conexão com as coisas que eu falei e as coisas que eu estou ensinando a vocês. Por falar em conexão, tá? Por falar em conexão, eu estava pensando nisso, né? Esse final de semana agora. A gente, como professor, né, eu tenho 2 filhos pequenos e eu fico o tempo todo, e 2 filhos mais velhos, né? E eu fico o tempo todo pensando assim, como posso melhorar, né? Aqui para a educação, de uma forma geral. E tem uma coisa que é muito difícil. O que é? Eu vou dar uma aula daqui a pouco de avaliação econômica de projetos, onde eu vou falar de PA e PG. Progressão geométrica, progressão aritmética. E uma aplicação super importante, que na verdade é a aplicação de juros simples e compostos. Só que... E é um assunto que a gente vê desde o ensino médio. Só que qual é o problema? O problema é que muitas vezes o professor lá do ensino médio, ele próprio que está ensinando, ele não sabe a aplicação lá na frente. Então, às vezes ele não tem nem condição, porque a turma que está ali assistindo a aula, um vai fazer medicina, outro vai fazer engenharia, outro vai fazer... Então as aplicações são diversas das coisas. Então o professor do ensino médio, ele não tem condição de fazer isso. Na própria universidade, por exemplo, quando você pega, né, o ciclo básico, professor de física, de matemática, uma parte deles tem condição de fazer conexões com engenharia especificamente. Porque em outra escala, um físico, um químico, um matemático trabalha na escala menor do que a nossa de engenharia. Eles percebem que existe uma conexão, dão os assuntos, mas ligar os pontos, conectar os pontos é a missão de vocês, não é do professor. Entrar aqui nessa disciplina, assistir uma outra disciplina, um outro curso e enxergar a conexão do que eu estou falando aqui com o que a Adriana fala em construção civil, em gerenciamento de projeto, com o que o Luciano fala em estrutura de aço. A conexão é de vocês. É por isso que é muito importante ligar os pontos, né? Então, isso vale para o externo à disciplina, mas vale também para os assuntos que eu estou dando aqui, né? Eu procuro fazer conexões, às vezes as pessoas estão fazendo disciplinas paralelas comigo, aí eu faço isso. Está vendo isso aqui, ó? Lá do empreendedorismo? É assim, isso se aplica lá assim. Então, eu consigo fazer conexões do que eu enxergo. Muitas conexões eu não consigo fazer, porque assim como o professor do ensino médio, da matemática e da física, eu também não tenho. Eu não vejo a conexão de uma aplicação que somente você, de repente, é que vai ver mais adiante. Ou seja, a conexão é vocês que fazem. E é engraçado que outro dia, né, eu acho que nas aulas que eu estava gravando em casa, eu estava falando que todas as minhas disciplinas eu estou dando num padrão de mentoria. Que é o quê? É como se fosse um Lego, né? Uma atividade, depois a outra, se junta, depois a outra. Aí, esse final de semana, meu filho disse assim, pai, você só fala de Lego, dando aula, porque acho que ele fica escutando do lado de fora, né? E aí, no final, eu vou fazer aqui para vocês o CTA, tá? Eu vou sentar aqui um pouquinho agora, para a gente ir para o mapa mental. E assim a gente encerra mais uma parte da aula e, como sempre, eu queria deixar aqui uma mensagem: conectar os pontos é habilidade e arte. Pratique-as intensamente. E eu vou deixar aqui, além dessa reflexão,
Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um dos vídeos que, para mim, são mais inspiradores, que é um vídeo com o discurso do Steve Jobs numa formatura lá em Stanford, onde ele fala exatamente da importância e do que significa, de fato, conectar os pontos. Um abraço, você vai assistir o vídeo, mas você vai comigo antes lá para o próximo vídeo, a próxima parte da aula. Valeu, um abraço.